Oi, gente! Aqui é a professora Amanda e vamos começar mais uma aula de arte do 8º ano. Hoje a gente vai conhecer sobre o teatro elisabetano. Vamos lá? Primeiro a gente vai conhecer um pouco sobre a história, o contexto histórico em que surge esse tipo de teatro. Ele surgiu na segunda metade do século XVI e ele recebeu esse nome, elisabetano, por causa da rainha da época, que era a rainha Elizabeth I, que era a rainha da Inglaterra. E o principal representante desse tipo de teatro foi o famosíssimo William Shakespeare. Uma das características importantes desse tipo de teatro era o seu palco, que era bem diferente de todos os palcos que existiam na época. Ele era um palco misto, então ele podia ter várias formas: circular, hexagonal, retangular. E o público cercava o palco em 3 lados. Não é como hoje, geralmente a gente vê que fica o palco e a plateia somente de frente. Então, ele cercava por 3 lados. Dava para ver tudo muito bem. E também ele ficava como se fosse um grande edifício, num pátio que era coberto, e lá na frente é que tinha o palco. Ele também era considerado bem democrático, porque todo mundo poderia assistir aos espetáculos, sejam os nobres ou as pessoas mais pobres, porque cada um ficaria num lugar diferente, pagando o preço do ingresso que fosse da sua categoria. Os mais ricos pagariam mais caro, os mais pobres mais barato. Uma das características, vamos lá, ele juntava diversos gêneros da época. Então, poesia clássica, tragédia, romance, comédia, histórias medievais, tudo isso estava misturado nos dramas do teatro elisabetano. Outra coisa bem interessante é que ele remontava algumas coisas do teatro grego, como uma característica de homens interpretarem papéis femininos. Na Grécia também era assim. As mulheres não participavam do teatro. E no elisabetano, eles voltaram com isso. As mulheres também não faziam nenhum espetáculo. Os cenários quase não existiam ou eram bem reduzidos, pouca coisa no palco. E tinha um grande número de obras tragicômicas, ou seja, de 2 gêneros, tragédia e comédia. E aí, como eu já tinha falado, democratizou os espetáculos para que todo mundo pudesse assistir. Não era uma coisa somente dos ricos. Agora a gente vai conhecer o cara que ficou mais famoso nessa época, que foi William Shakespeare. Ele foi poeta, dramaturgo e ele ficou conhecido por grandes espetáculos. As pessoas vinham de todo lugar da Inglaterra para assistir às peças que ele fazia. E ele dirigia também os próprios espetáculos. Tinha 3 gêneros em que ele desenvolveu a maior parte das suas peças famosas, porque na poesia ele não ficou tão conhecido, mas eram um pouco ruins. Então, nas tragédias, a gente tem algumas principais, vamos lá. Romeu e Julieta, Hamlet, Rei Lear, Otelo, Macbeth. Essas são as principais, as mais conhecidas, que provavelmente até hoje são encenadas e as pessoas também leem muito as peças. Nas comédias, a gente tem a Comédia dos Erros, a Megera Domada, Muito Barulho por Nada, A Tempestade. Essa lista é enorme, mas eu trouxe só algumas para vocês. E tem também os dramas históricos, ou seja, peças que Shakespeare escrevia sobre algum rei da história. E as principais dela, eu trouxe 3, Henrique V, Ricardo III e Eduardo III. Esse da foto aí é o Shakespeare, tá, gente? Uma das peças que ficou mais famosa lá da tragédia foi Hamlet. E aí eu trouxe para vocês uma imagem que tem o ator segurando um crânio, uma caveira. E acredito que vocês já devem ter visto essa cena em algum lugar, ou até mesmo essa frase, e ele diz assim: ser ou não ser? Eis a questão. O ator olhava para o crânio e repetia a frase. Essa é uma cena clássica. E aí, em Hamlet,
a história desenrolava por toda a história desse personagem. Mas era uma tragédia. A gente hoje não vai falar dessa tragédia, a gente vai conhecer uma outra, clássica também, que eu tenho certeza que vocês já conhecem, que é Romeu e Julieta. Tão popular a história que virou filme com Leonardo DiCaprio e também obras da Turma da Mônica. Olha que legal! Virou quadrinho, mangá, inspiração para novela e muito mais. Tenho certeza que vocês devem conhecer a história do romance proibido entre Romeu e Julieta, que eram de famílias inimigas. Muita novela usou isso como tema também, né? Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Olha só, em resumo, a história aconteceu na Itália, em Verona, e aí mostra a história das duas famílias, os Montecchio e os Capuleto, que era a família de Romeu e de Julieta. Julieta já estava prometida em casamento, porque como as famílias eram inimigas, ninguém que era Montecchio casava com o Capuleto, jamais. Então, Julieta estava prometida para uma outra família, para um rapaz que ela nem gostava. Enquanto isso, Romeu estava apaixonado por uma moça que nem dava bola para ele. Teve um dia que a família de Julieta, os Capuleto, fizeram uma festa. E era uma festa de máscaras, um baile muito chique e sofisticado. E Romeu, acreditando que sua amada estaria lá, foi para a festa. Por um acaso, se apaixonou por Julieta. Mas eles nem se conheciam direito, os dois estavam de máscara. E aí se apaixonaram, ficaram enamorados. Até que depois descobriram que eram de famílias inimigas. Mesmo assim, com todo esse drama envolvendo a família dos dois, eles continuaram o namoro e resolveram se casar escondido. Bom, com a ajuda do Frei Lourenço, eles se casaram, mas o casamento de Julieta com o rapaz que ela não gostava foi marcado. A família dela queria de todo jeito que ela casasse. E aí eles armaram um plano infalível. E o Frei Lourenço entrou nessa para ajudar Romeu e Julieta com esse amor impossível. O casamento de Julieta já estava tão perto que ela, desesperada, combinou com o Frei que tomaria uma poção. Essa poção deixaria Julieta parecendo que estava morta. E aí, todo mundo pensou que ela tinha morrido. Mas tem um problema. Eles esqueceram de falar para Romeu que era só uma poção. Romeu chegou até onde Julieta estava, viu Julieta morta, viu a poção, pensou que ela tinha morrido envenenada, tomou a poção também. Ficou lá, parecendo que estava morto. Julieta, quando saiu do efeito da poção, que acordou, viu seu amado esticado no chão, pensou que ele estava morto. Ai, que desespero, que confusão, né? Pegou o punhal que Romeu tinha lá junto com ele, se apunhalou e morreu. Bom, a história é tragédia, romance, mistura tudo e é uma confusão danada, né? Bom, o amor prevaleceu, mas agora eles não estavam mais vivos. Já que a gente conheceu toda essa história de tragédia, conheceu um pouquinho sobre Shakespeare e o teatro elisabetano, a gente vai para a atividade. E tá bem fácil hoje, hein? Vamos lá. Primeira pergunta. O teatro elisabetano teve seu surgimento no período que se estende da segunda metade do século XVI ao início do século XVII. E aos poucos se transformou em uma das vozes de maior expressão cultural do século em que ele nasceu. Seu nome, elisabetano, decorre do fato de... Vamos pensar, por que ele chama elisabetano? Letra A, ter sido criado em homenagem à Rainha Elizabeth. Letra B, a maior atriz dessa época teria sido Elizabeth van der Wolff. Sua existência foi em maior parte no reinado da Rainha Elizabeth I. E letra D, a Rainha Elizabeth mandou destruir todos os teatros. Então, acho que essa tá bem fácil, hein? Se você prestou atenção na aula, você vai saber responder. Vamos lá, segunda pergunta agora sobre Shakespeare. Sabendo das suas obras, vamos lá responder. Letra A. Quais os principais gêneros teatrais que escreveu as suas obras? A gente viu, olha a dica, foram 3, hein? Quais eram esses 3? Letra B. Cite uma obra de cada gênero dos que você citou acima.
Então a gente já sabe, olha a dica. Eram 3 gêneros e agora na letra B você vai citar uma obra de cada gênero desse, tá? E agora na letra C, sobre o desfecho de Romeu e Julieta, sobre o final dessa história, como é que você mudaria? Você ajudaria Romeu e Julieta? Ou não? Eu quero saber, de que forma você resolveria esse drama? Qual seria o final da sua história, hein? Eu já tô curiosa para saber o que é que você vai inventar. Seja criativo, ajude o jovem casal. Ou não, né? A ideia é sua. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê no próximo programa. Tchau!